E aí, amantes da F1, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre as pontas das asas da Alfa Romeo. A maioria das equipes estão usando uma configuração de asa mais comum, quer dizer, comum em termos, né? Agora, por causa das asas que estão maiores, mais largas, a grande maioria seguiu um caminho assim, sei lá, acho que meio comum. E a Alfa Romeo não, a Alfa Romeo deu uma explorada legal na asa. Inclusive até declararam que eles até estranharam por que as outras não seguiram o mesmo caminho, né? E aqui eu vou demonstrar mais ou menos como que seria as asas mais naturais das outras equipes e da Alfa Romeo sendo um pouco diferente, né? Aqui seria mais ou menos a configuração da asa da Mercedes, por exemplo, né? Que é meio que padrão como as outras, né? E uma das coisas que aconteceu esse ano foi que essa jogada de ter aumentado a asa, né? Eu acho que muitas equipes meio que ficaram perdidas, né? Aumentou a largura delas e tirou eficiência e tal, então os caras foram meio assim conservadores, mesmo porque eu acho que é o muito início, então eles estão meio que descobrindo as coisas. Muito bem. Aí, como que eu tava dando uma analisada no da Mercedes e da Alfa Romeo e achei, no caso da Alfa Romeo, alguns detalhes muito interessantes, que depois eu vou mostrar aqui nos desenhos, né? E aí acontece assim, aqui seria mais ou menos a asa, configuração normal, mais ou menos normal que as equipes estão usando, que é mais ou menos a configuração da Mercedes. Então isso aqui seria mais ou menos a parte de arrefecimento dos freios dianteiro, pneu dianteiro, aqui mais ou menos o bico de lado, a lateralzinha do bico e assim vai. E aqui atrás seria lá atrás na bandeja T e as configurações que eles têm lá para parte do carro, o side pods e tudo mais. Muito bem. Como é que isso aqui deve estar funcionando mais ou menos? Eles tentam, a grande maioria fala que eles tentam tirar muito do ar nessa parte, né? Porque o ar frontal ele cria muito arrasto nessa parte do pneu, né? Então é um ponto muito problemático. Então a grande maioria está jogando o ar e ele bate aqui e espalha, né? Quer dizer, ele meio que desvia do pneu aqui nessa parte, a asa dianteira está fazendo, né? E uma outra parte vai para o freio e as outras para a parte de trás do carro. Então ali o side pods, mais ou menos nessa altura e tal. E nessa ponta, seguindo todos aquelas aletas que tem na lateral e na bandeja T. Muito bem. Assim vai. Isso seria a asa mais ou menos aqui também entra um pouco, cria uns vórtices laterais, mas é meio que é uma coisa meio que comum, quer dizer, eles espalharam, tiraram o ar daqui, da frente do pneu e seguiram para o resto do carro assim, tá bom. É meio que comum, eu acho, né? E as outras equipes também ficaram nessa configuração, vamos dizer assim, não comum, menos arriscada, né? Aí chegou a Alfa Romeo, né? E a Alfa Romeo seguiu esse caminho, que é um pouquinho diferente da situação. Ela pegou e explorou o máximo. Eu achei demais aqui a jogada, meu. Vendo alguns detalhes muito interessantes dela, ela é mais ou menos assim, essa asa. Claro que tem um monte de detalhe em cima ali, mas deixando a coisa mais ou menos, dá para entender aqui assim. Então aqui seria o bico da Alfa Romeo, que lembra que eu fiz o outro vídeo, que aqui tem as outras entradas tal. Aqui seria a asa. E aqui o pneu dianteiro, né? O pneu, aqui a entrada de ar do arrefecimento dos freios tal. Meio que um pedaço da suspensão. Muito bem. Aqui é a asa. A configuração dela tá mais ou menos assim, ó. Muito louca essa asa. Eles fizeram uma baita queda aqui na ponta. E nessa parte aqui foi indo em cascata até chegar nessa última aqui, nessa última aleta. Que essa eu acho que aqui tem pontos importantes na asa da Alfa Romeo.
bem aqui nesse cantinho, ela tem uma queda aqui, e essa aleta meio que encosta nessa queda. É uma das aletas talvez mais importantes das. Se não me engano, são 4 aqui, né? Eu não vou detalhar certinho. Se teriam mais aqui, muito bem, mas dá para entender mais ou menos. E aqui tem um monte de aletinhas que elas... Isso aqui que eu acho demais. Elas jogam totalmente para baixo, ao contrário da Mercedes e das outras equipes. Elas são viradas, quase que encostando na base da asa aqui embaixo. Completamente ao contrário das outras, né? Estranho demais de ver essa configuração. Aí, eu analisando... Ah, e aqui, lá atrás estaria a bandeja T e tal, com as aletas... as aletas laterais da bandeja T, e assim vai. E os componentes aqui, mais ou menos a abertura do sidepods. Como que isso aqui funciona? Aí que tá a grande sacada. O ar entra na asa e boa parte dele, por exemplo aqui, eles desviam também essa parte problemática do pneu. Desviam um pouco, né? E muita do ar é jogado justamente dentro da abertura do freio. Isso é muito legal, né? O arrefecimento do freio. Muito do ar entra ali dentro. Mas tem uns outros... Aí vai distribuindo também como as outras. Só que aqui, esses 2 pontos são os mais importantes que eu vejo na situação. Esses 2 detalhes. Aqui entra e cria uns vórtices lá para trás. O ar, quando entra aqui, ele é totalmente jogado no cantinho. Todo o ar, inclusive o que passa aqui, ó, com essa curva aqui, ele vem, cria, joga todo o ar, muito, ele bate e desce do pneu aqui, o pneu estaria aqui assim, né? Ele desce nesse canto e sai muito ar por aqui, ó, por esse canto. Tem uma vazão grande de ar, inclusive, pegando aqui, e um pouco joga, desvia daqui do pneu, né? Tá, o pneu estaria aqui. E aí, todo esse ar que passa por aqui, somado a esse também aqui, este aqui, esse ponto aqui, ó, ele entra aqui, ó, cria um vórtice que vai lá para baixo da bandeja T, mais ou menos nesse ponto do assoalho. Cria um belo de um vórticezinho aqui assim, ó. Tá, e mais um pouquinho dos outros, só que as outras aqui elas vão jogando mais para a parte de cima do assoalho. Legal. Muito jóia. Mas e daí? Por que os caras estão jogando muita vazão de ar para essa lateral aqui do pneu e esse cantinho aqui é importante? Porque aí é que eu acho que é a grande sacada da Alfa Romeo. Esses 2 pontos são muito... Esse principalmente, né? Esse aqui é o ponto principal, crucial, que é diferente das outras. Por que eles estão fazendo isso? Aí, pegando um outro desenho, olha só a jogada, como é que é sacada. Como as equipes estão hoje com a asa, voltando aqui um pouquinho, a asa é maior, ela é bem maior, ela pega praticamente até o final do pneu, né? Então, as equipes antes, ela era um pouco mais curta, pegava mais ou menos aqui no pneu, então eles não se preocupavam muito com... Eles desviavam tal, mas era tudo espalhado para o carro aqui, super legal tal. Agora, como a coisa aumentou e foi justamente para a lateral do carro, então pega justamente toda a lateral aqui, que é o mesmo lateral, mesmo largura do carro é a largura da asa praticamente. É aí que a Alfa Romeo viu uma grande oportunidade. A maioria reclamou, né? Claro, eles também devem ter visto, mas aí eles se tocaram de uma coisa importantíssima. O que faz aquele volume de ar que vem do pneu na lateral? Ele joga algo mais ou menos aqui assim. Vou fazer aqui assim. E vai embora. Joga o ar as laterais, ó. O ar vem do pneu da frente, da lateral da asa, joga bastante ar aqui e vai embora. Essa é a parte de baixo do carro, né? E aí, e aquele outro, voltando, e esse, eu tô falando, esse ponto aqui joga bastante ar lá para a lateral do carro. E esse ponto aqui, que cria um vórticezinho bem no meio aqui assim, da parte de baixo do assoalho, joga mais ou menos aqui, ó. Esse vórtice vem e vai para onde? Para o difusor. Ele puxa mais ar acelerado para o difusor. Quanto mais ar passar por baixo do difusor, melhor, né? Acelerado. Muito bem. Os 2 vórtices aqui, ó,
acelerando. Mas e aí, isso aqui? Isso daqui que é a grande sacada. Ele não deixa esses dois vórtices aqui, o volume de ar passando aqui, cria uma saia lateral no carro. Essa eu acho que é a grande sacada da Alfa Romeo. Eles criam dois grandes vórtices aqui assim, que impede tanto o ar que está de baixo sair, escapar pelas laterais, e o ar de fora entrar dentro. Então eles criam mais ou menos alguma coisa assim, ó, como se fosse uma tampa lateral no assoalho, vista de traseira, o carro. Seria mais ou menos isso, difusor aqui com as aletas e tal. Então, isso aqui, ó, os dois vórtices aqui, ó, né? Então, mais ou menos isso. Aqui são as rodas. Não sei se dá para entender direito. As rodas aqui, o assoalho aqui. Isso daqui ele cria as duas tampas laterais e não deixa o ar que está aqui dentro escapar nem pela lateral, e ele sai bastante ar por baixo do assoalho, né? Por baixo do difusor. Essa grande jogada aqui, ó, não escapa para os lados e não entra o ar sujo de fora, criando essa barreira. Então os caras fizeram uma grande sacada com essa jogada aqui. Jogou bastante ar, então eles inclinaram bem a ponta para isso, que as outras não estão fazendo. Elas estão meio que fazendo o tradicional, né, que sempre foi feito, tal, desvia um pouco, mas vai, e não é assim tão bom. Ah, e aí? Mas é só moldar, então. Não, senhor. O assoalho desses caras aqui da Alfa Romeo foi tudo desenhado para isso aqui. Foi tudo estudado. O difusor, tudo foi estudado para que pegasse esse ar aqui e fizesse as barreiras laterais. E principalmente a asa aqui e esse ponto aqui. Então, assim, aqui todas as aletas que tem aqui na bandeja T lá atrás, elas são direcionadas. Então tudo isso aqui entra certinho no ponto que precisa entrar. Entendeu? Como é que é a jogada? Isso aqui também, ó. Vira aqui e vai certinho para onde precisa ir, ó. Bastante volume de ar. Que, na verdade, mais para baixo, né? A seta fica muito para cima. Mas seria mais para baixo. E isso vai contornar a lateral do assoalho, facilitando a situação de tampar, criando uma espécie de efeito do carro asa, vamos dizer assim. Quer dizer, não é isso, mas como se fosse, né? Ele tinha saias laterais do carro asa, pequenas saias que não deixavam o ar escapar. É mais ou menos o mesmo princípio, só que seria eles criando uma asa com ar, com vórtices de ar, né? Um pouquinho daquele efeito, né? E aí é que a grande sacada que a Alfa Romeo acho que pode chegar num bom desempenho esse ano aqui por conta dessa ideia. Se fosse isso numa Ferrari... vocês estão vendo que a Ferrari está seguindo mais ou menos esse parâmetro também. Ela também enxergou essa jogada. Só que ela não explorou tanto quanto a Alfa Romeo. Então vamos ver o que vai dar. Que se a Alfa Romeo tivesse um baita de um motorzão, acho que ela já tinha... Também já estava lá na frente, né? Vamos ver. Poderia ter chances de estar muito mais na frente. Mas ela já deu, acho que vai dar um bom salto. Certo? Então, moçada, eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor essa jogada. E claro, né? Isso tudo são suposições, mas deve ser mais ou menos isso que a jogada está acontecendo. Quem gostou aí, dá um like, se inscreve aí. E depois mais pra frente eu falo mais algumas besteiras para vocês. Falou, moçada? Até mais. Tchau.